Aleluia. Sente-se. Se der, eu prego. Oh, rebando xalabanaia. Aleluia. Se der, eu prego. Aleluia. Aleluia. Primeira Samuel, capítulo de número 3. Abre e deixa aberto. Não vou ler agora. 1 Samuel, capítulo de número 3. Escute, olhe para mim. Você sabe qual é o maior motivo da preocupação de muitos de nós aqui? O grande motivo, o verdadeiro motivo. Você quer saber? O verdadeiro motivo. Que muitos ficam angustiados, preocupados, com medo. Medo do que vai acontecer, medo do que está acontecendo. Esse medo só existe, essa preocupação só existe quando nós não ouvimos ou não entendemos a voz de Deus. Preste atenção. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós sabemos o que Deus quer, quando nós sabemos que Ele está permitindo o que nós passamos, mesmo que seja o vale mais árido e mais difícil, nós temos paz. Nós não ficamos angustiados, perplexos, não ficamos. Quando nós temos certeza da presença de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e sabemos exatamente o que Ele quer de nós. Porque a maior angústia de todas as pessoas com quem eu converso e que vêm pedir oração para mim particularmente, é porque elas querem saber por que Deus está permitindo, se é que Ele está permitindo, se é que Ele está vendo o sofrimento que eu estou passando. O fato é que essa campanha agora, preste atenção, essa campanha, eu quero te ensinar até onde eu cheguei. Algumas pessoas perguntam: pastor, como que o senhor sabe que a pessoa está com aquela dor? Como que o senhor sabe? Como que o senhor sabe aquela situação que você falou para a pessoa e era aquilo ali que estava acontecendo? Porque ouvir Deus, tem gente que confunde com ouvir a voz da consciência. Quando nós, eu e você, preste atenção, nós nascemos de um pai e de uma mãe. Nós nascemos do pecado original. Nós nascemos do fruto do pecado original. Nós somos fruto do pecado original. Portanto, nós nascemos separados da glória de Deus. Nós nascemos sem poder ouvir Deus. Por isso que muitas pessoas não acreditam em Deus. E é difícil acreditar em Deus, porque elas já nasceram e a primeira informação que elas receberam: não existe Deus. O que você vê é o que existe. E algumas pessoas precisam desenvolver essa fé, essa habilidade de crer, de ouvir, de sentir, de ver o sobrenatural. E é por isso que você está aqui. É só por isso que você está aqui, porque você precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual, o que tem no coração de Deus, ou pelo menos em parte, entender qual o propósito de Deus para a tua vida, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando. É necessário que você entenda. E quem ainda não está, vai sair essa noite daqui chapado com a glória de Deus.
vai sair daqui impactado, mas maluco mesmo com a glória de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Samuel, nesse texto que você abriu aí, eu não vou ler, depois você lê, é aí, deixa aí, depois você lê na sua casa. Samuel ouviu Deus falar, ele era criança ainda, ele era uma criança ainda, ele não tinha crescido espiritualmente, ele era só uma criança, e ele ouviu Deus falar com ele. Naquela época, fazia centenas de anos que Deus não aparecia para ninguém, Deus não falava com ninguém, e Deus começa a falar com um menino que mora no templo, chamado Samuel. Mas preste atenção que é importante, porque se o tema dessa campanha é crescendo espiritualmente, é fato que algo nós precisamos entender e crescer na fé e crescer espiritualmente, assim como Samuel. Ele ouviu Deus falar, mas tem pessoas que ouvem Deus falar e pronto, eu ouvi Deus falar, agora eu sou o cara. Ele era só uma criança. Tem gente que já se acha todo porque ouve Deus falar. Tem gente que acha que o pastor é todo porque ouve Deus falar. Eu conheço um monte de pastor, um monte de bispo, de apóstolo, de evangelista, que ouve Deus falar. Alguns obedecem, outros não. Ouvir Deus falar não é tudo. Samuel era só uma criança. Não tinha nem... Ele tinha acabado de desmamar. A Ana tinha acabado de deixar ele lá. Desmamou, deixou ele lá no templo. Mas era uma criança, mas ouviu Deus falar. Eu vejo assim no nosso meio hoje em dia, assim, Deus falou comigo. Pois falou com Samuel, fala comigo. Só que a reação nossa, o nosso comportamento, a nossa atitude determina a nossa maturidade espiritual. Como nós reagimos à voz de Deus, e como nós ouvimos Deus, como nós entendemos o que Ele está falando. Se Deus falar algo para mim, porque muitas vezes Ele fala uma coisa, eu acho que é uma coisa e não é. Às vezes eu falo, mas eu achava que era uma, mas não é. Mas Deus não é claro? Deus é claro, só que Ele não impõe a nós nada que corrompa o livre-arbítrio. Deus continua preservando o livre-arbítrio que você e eu temos para pecar, para desobedecê-lo. O fato de ouvir Deus não significa muita coisa, porque o homem é livre para pecar e fazer a burrada que quiser, mesmo ouvindo Deus falar. Aliás, está cheio disso. Está cheio de crianças que até ouvem Deus, mas não obedecem, não sabem o que fazer. Como que a gente faz, pastor? Vamos lá. Nesse texto eu não vou ler hoje. Eu vou pregar, depois você lê. Nesse texto, Deus fala com Samuel. Samuel! A primeira reação dele, ele vai para o profeta Eli. Ele vai e corre lá para Eli. Primeira reação dele. Por quê? Porque era uma criança, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia nem quem estava falando com ele. Como assim? Deus fala comigo. Aí eu corro lá para o meu pastor. Pastor, Deus falou comigo. Tal coisa, parece o Chaves, sabe? Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas é só uma criança. Tá, falou, mas então agora continua orando. E saiba tudo o que Deus quer de você. Porque Ele falar significa que Ele está presente. Ponto. Significa que Ele te conhece, que Ele está te vendo, significa que Ele está vendo tudo que você está vivendo. Isso é o primeiro passo, é saber que Deus está presente, amém? Mas isso não deixou de fazer de Samuel, ele não passou de ser uma criança para um adulto, ele continuou sendo uma criança. E ele foi falar com o profeta Eli. Falou, Senhor, estou aqui. O Eli, sabe onde que ele estava? Estava numa cadeira, sentado numa cadeira. Wesley, alcança essa cadeira fazendo um favor para mim. Alcança essa cadeira para mim. Cadeira, traz aqui.
Obrigado. O Eli estava sentado numa cadeira. Obrigado. No templo, ele estava sentado numa cadeira. Ele estava quase dormindo. Diz a Bíblia que a luz de Deus no tabernáculo estava quase apagando. Ele já estava mais para lá do que para cá. E chega Samuel todo feliz. Senhor, pode falar, eu estou aqui. Menino, não te chamei, vai dormir. Ele era uma criança. E o profeta já estava velho. Mas ele estava lá na cadeira, no templo, no lugar dele. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe aonde que o Eli morreu? Na cadeira. Por que será, né? Depois eu explico. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo hoje, para nós ganhar o tempo. Importante que você entenda isso hoje. Eli não ouviu Deus. Deus falou com Samuel. Mas o Samuel era um menino. E Samuel não sabia o que fazer com aquilo que Deus havia falado para ele. Mas no texto, aí na sua frente, fala que o Eli discerniu que era Deus que estava chamando Samuel. Preste atenção, eu quero chegar num ponto decisivo aqui. Preste atenção, é importante. Isso é crescimento espiritual, crescimento puro. Deus falou com Samuel, mas quem entendeu o que estava acontecendo era o Eli. Por que isso? Porque Samuel era uma criança. Ele precisava de alguém que guiasse ele, precisasse de alguém que orientasse ele. Mesmo que você ouviu Deus, faça isso aqui. Foi o Eli que chegou para Samuel e falou: Samuel, você vai fazer o seguinte, você vai responder: Senhor, eis-me aqui. Se o Eli, com toda a velhice dele, com toda a gaguice dele, não tivesse falado isso para o Samuel, ele não sabia até hoje o que fazer quando Deus falasse com ele. O Eli não teve discernimento nenhum. Aliás, a profecia que Deus deu para o Samuel era para falar do Eli mesmo. Samuel estava até preocupado em como que eu vou profetizar para esse velho, meu Deus do céu. Mas você sabe, quando Eli morreu, foi difícil para o Samuel. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não damos valor à hora que está. Porque a gente vê os defeitos do velho. Mas depois que perde, a gente fala: puxa vida. Estava aqui comigo no templo para me orientar e eu achava que ele já estava ultrapassado. Importante para um crescimento é você dar valor para quem já caminhou na sua frente. Para crescer, você precisa dar valor para quem já andou mais que você. Ouvir quem já andou mais do que você. Respeitar. Você sabe que eu vou fazer um parênteses sobre a viagem missionária agora. Eu estava lá, eu e a Dani quietinho, conversava com um, conversava com o outro, participava lá, estava lá. E aí um dia, era o encontro no sábado, era o encontro das mulheres numa igreja. E os homens tinham uma reunião no hotel. E quem ia dar a reunião era um gringo. E o intérprete estava tocando lá no encontro das mulheres. Aí vieram chamar eu e falar assim: pastor, o senhor não pode... Viu que o senhor conversa com os gringos aí, o senhor não pode traduzir para nós a reunião? Eu falei: posso. Aí eu traduzi a reunião para eles. E depois os gringos tudo vieram conversar comigo. Porque eles não conversavam muito com os brasileiros, mas não por nada. É porque você não precisava de um intérprete para interpretar, porque eles não entendiam nada do português também. Então a conversa não andava. Aí quando eles souberam que eu falava inglês, eles vieram conversar comigo assim, não pararam de me alugar mais depois. Aí
Nós estávamos indo para o aeroporto no último dia, e tinha um casal, ele era do Havaí, e ela da Carolina do Norte. Um casal, a gente foi conversando até o aeroporto, e depois lá dentro do aeroporto ficamos conversando. Eu comecei a pregar para eles, assim, comecei a falar para eles, assim, né? E ela falou assim: nossa, meu pai é pastor, e você fala igual a ele. Você tem muita sabedoria. Essa mulher falou. Nossa, como você tem sabedoria, porque meu pai é pastor e ele fala igualzinho você. Nossa, ele fala aí a mesma coisa que você fala. Eu falei: vai ver porque eu sou pastor também. Vai ver porque eu sou pastor também. Pode não parecer, mas sou também. Pode às vezes que a gente está acostumado, a gente com a gente mesmo, que às vezes a gente não dá valor, né? Mas é uma pessoa, ela vê tanto pregador, ela conhece todos os melhores pregadores do mundo, pelo menos eu acho que são. E ela ouve eu pregar com o meu inglês assim, que não é de um americano igual. Ela olha para mim e fala: quanta sabedoria você tem. Eu não estou puxando glória para mim não, mas é que é importante que você entenda que mesmo que o Eli é um velho gagá e louco e que não enxergue direito as coisas, ele continuava sendo um profeta para aquele menino. E Samuel despertou o chamado de profeta dele quando ele obedeceu Eli. Porque isso é um princípio no reino espiritual. A obediência traz honra. A obediência te eleva, a obediência te levanta, a obediência te leva a um lugar onde sozinho você não pode chegar. Eu honrei o pastor Wagner. O pastor Wagner me apresentou para o Doug Holland. O Doug Holland me convidou para fazer parte do ministério lá, Alive to Love. Mas fica tranquilo, é um trabalho que faz de 3 em 3 meses, às vezes de 4 em 4 meses. Uma semana, não vou embora da igreja por causa disso. Mas eu só conheci ele por causa que eu honrei o outro. E o outro falou bem de mim. Você está entendendo, querido? É assim, é assim. Eu gostaria de ter tenho o maior prazer de falar: não, aquele irmão é lá da minha igreja, ele é uma bênção, ele está ali, eu falo bem. Chegou o Jefferson aqui, já falei bem do Wesley. Não é? Já falei: irmão, o Wesley está uma bênção. O Wesley é um testemunho do Deus vivo aqui no nosso meio. Então, é assim que funciona no mundo espiritual. Nós precisamos aprender que alguém vai nos levar a um lugar onde a gente nunca chegou. No caso aqui, Samuel foi levado pelo Eli. Você vai responder para Deus isso e isso. Mas interessante que Eli estava sentado na cadeira no lugar que era dele. Já era dele ali a cadeira. Agora deixa eu falar do outro lado da conversa. Tem muitos de nós que estão acomodados no nosso canto, na nossa cadeira. E Deus quer falar, mas a pessoa está lá sentada. E Deus quer falar, mas a pessoa não está se permitindo. E tem pessoas que até questionam: mas por que Deus não fala comigo? Vai ver porque você está sentado na sua cadeirinha. Acomodou. Porque se tiver de joelho, você pode ter certeza, mais hora menos hora Deus vai falar. Enquanto está sentado, Deus não vai falar não. Agora, se estiver de joelho, você pode ter certeza, mais hora menos hora Deus vai estar falando com você. Mais hora menos hora Deus já está falando. Deus já está falando para muitos aqui. Então a pregação que deu para hoje é isso. Samuel, para crescer, ele teve que obedecer e honrar o profeta que estava sobre a vida dele. Agora, olha só o versículo de número 19. Leia só o versículo 19.
Fala que nenhuma palavra, ele deixou cair nenhuma palavra em toda a caminhada dele. Isso aqui é um sinal de amadurecimento. Preste atenção. Samuel começou a crescer. Ele ficou, depois fala no 20 que ele foi reconhecido em todas as regiões lá, né? Não fala aí? Que ele foi reconhecido por muitas pessoas, que ele era verdadeiramente um profeta de Deus. Mas olha por quê. Olha o versículo 19, por que que ele era reconhecido como um profeta de Deus? Esses dias eu falei para minha sogra, quando ela precisa da cura de Deus, ela liga para nós. Ela chama nós lá. Glória a Deus, né? Que eles reconhecem. Mas quando eu profetizo uma palavra para eles, às vezes eles ficam assim, porque não. Eu falei, bom, se eu sou homem de Deus para ministrar a cura para você, por que eu não sou homem de Deus na hora de ministrar a palavra? Aí ela fica assim me olhando, o que eu vou falar para você? Não sei. Então aprenda a honrar quem Deus colocou na sua vida. Aprenda a honrar, assim como eu honrei muitos e muitos anos, sempre quem Deus colocou. A gente pode divergir, duas cabeças não pensam iguais. Isso é outra coisa. Ninguém fala para você deixar o seu cérebro fora da igreja e não pensar em nada e não ter pensamento. Ninguém fala isso. Mas honrar é diferente. Meu pai, pensa comigo, olha, analisa eu. Meu pai era militar, professor de economia, um sujeito que tinha um bigode desse tamanho, ele andava assim, parecia um general. Onde ele chegava, a pessoa já ficava até com medo. A gente estava sentado assim, né? Ele chegava num lugar, a pessoa já ficava até em posição de sentido para ele. Tanto medo que a presença dele. Uma vez meu irmão falou assim, pai, você não pode andar aqui no meio da fábrica, que as mulheres só de ver você, elas já ficam tudo com medo. Ele não era assim, mas ele fica, a imagem dele. E eu era maloqueiro, drogado, fumava, bebia, era da galera, maluco, beleza, totalmente. Tomava, injetava cocaína na veia. Era o oposto do meu pai. O oposto dele. Mas você sabe, eu aprendi a respeitar o meu pai. Eu aprendi a respeitar meu pai. Ele não pensa igual a mim, ok, mas eu respeito ele. Eu respeito ele. Uma das últimas vezes que eu fui na casa dele, ele ficou bravo comigo porque eu não levei um presente para ele. Como que você vem na minha casa e não traz nenhum presente? Eu falei, cara, pai, desculpa, cara, nem tinha pensado nisso. Para mim, o fato de ter gastado 3 mil e poucos reais para mim vir com a minha família para cá, para o Rio Grande do Sul, vir na tua casa, gastar todo esse dinheiro, cansar, pegar avião, depois ônibus, táxi, ônibus de novo, e vai metrô, não sei o que, com família, com criança pequena. Eu achei que para isso, só o fato de nós fazer isso para você já era um presente. Mas desculpa, eu vou no 99 e compro para você, não tem problema. Aí eu falei para ele assim, eu falei, pai, eu acho que eu estou entendendo a coisa. Cheguei, sentei na cozinha com ele, falei, pai, senta aqui, eu acho que eu estou entendendo a coisa. A sua linguagem é uma, a minha linguagem é outra. Mas a gente sente a mesma coisa um pelo outro. A minha linguagem é vir com a minha família e passar uma semana aqui andando mole com você, só conversando, bobagem. Sabe, que nem pai e filho assim, conversando à toa. Só isso, para mim tá bom. Para você, se não chegar com nada na mão, é como se eu não gostasse de você. Eu entendo você. Eu vou fazer do seu jeito. Eu vou fazer do jeito que você quer, não tem problema. Mas para mim vale muito mais o que eu faço. Mas tudo bem, eu entendo você. Aí ele começou aquele cara meio militar, né? Ele olhou assim, o olho dele começou a encher de lágrima. Peito estufado, ele era atleta também. Metido atleta só, não era nada.
Ele com o peito estufado, olhando assim para cima, ele começou a encher o olho de lágrima, começou a escorrer uma lágrima. Eu falei, pai, fica tranquilo, você vai. Aí, passou uns meses, tinha inaugurado a Arena do Grêmio, o melhor estádio do Brasil, um dos melhores do mundo. Aí eu comprei 2 ingressos para um jogo, e falei, pai, a gente se encontra em Porto Alegre. Eu comprei os ingressos para mim, para você. Ele falou, compra para minha mulher também, compra para sua mulher também. Comprei para mim, para Dani, para ele, para a mulher dele. Vamos olhar um jogo do Grêmio. O Grêmio perdeu, não tem problema, mas a gente foi. Ele ficou todo, ele não sabia o que falar para mim. Ele só dava risada. Ele parecia uma criança boba, porque eu entendi a linguagem dele. Você está entendendo? Eu não preciso pensar igual a uma pessoa para honrar a pessoa. Você entende? Você não precisa honrar o seu profeta, o seu pastor. Não precisa ser eu. Hoje está eu aqui, mas semana passada não estava. Daqui a um tempo não sei se vou estar. Não sei se você vai estar. Às vezes eu estou e você não está. Mas aonde você está, você precisa honrar. Porque você só vai chegar aonde Deus quer se você aprender a honrar quem estiver no seu caminho. Amém, querido? Se coloque de pé. Versículo 19 eu ia terminar, eu vou terminar aqui, para nós terminar no tempo. Ele não deixou nenhuma, olha aqui para mim, ele não deixou nenhuma palavra cair pelo caminho. E depois no 20 fala que ele foi reconhecido como profeta em muitas terras. Preste atenção. Eu não sei o quanto as suas palavras são importantes para você. As minhas têm sido. E às vezes quando eu não, por A ou por B eu não faço algo, aquilo me cobra tanto. Mas você sabe que Deus honra quem honra. Quem honra a Deus, quem honra quem está na nossa frente, quem honra a palavra de Deus. Você só pode viver honrando Deus se você não deixar a palavra cair. Você só pode honrar Deus se você não deixar a palavra cair. A palavra é o nosso referencial. Se eu estou certo ou se eu não estou. Se eu estou no caminho ou se eu não estou. É a palavra que diz. Pastor, mas o senhor vai julgar? Eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas a palavra julga. A palavra julga. Não adianta você querer achar que não, porque a palavra ela mesma já julga por si só. E glória a Deus que nós temos um advogado. Aleluia. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Prepara o meu coração para ouvir a tua voz, para entender a tua voz, para entender a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus,